Bom dia e a paz do Senhor para você, um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é missionária Gilmara Vasconcelos, aqui de João Pessoa da Paraíba. Seja bem-vindo a este canal, você que está entrando aqui pela primeira vez. Aproveita e já se inscreve no canal, ajuda esse canal a estar crescendo. Hey, Deus tem uma palavra para você neste dia de hoje. Aleluia, fica até o término do vídeo para não perder nada. Aleluia, a palavra de hoje, aleluia, para a glória de Deus. Aleluia, vai edificar muito a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agora, aleluia, para o melhor, deste vídeo, que é a palavra do Senhor. Já convido você que está aí com a sua Bíblia, a abrir no livro de Gênesis, capítulo 37. Palavra essa muito conhecida, mas que Deus irá falar com você. Que tem como epígrafe: José vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos estes sonhos que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é estes que sonhastes? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim enviou do vale do Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou-os das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela.
Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nossos irmãos e escondamos a sua morte? Vinde e vindamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias coisas e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs panos de saco sobre os seus lombos. E lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no do Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Glória a Deus. Esse texto aqui, destaca José como alguém que ele era o quê? Sonhador. José foi um jovem sonhador, cujos sonhos se tornaram realidade. Porém, isso não significa que foi fácil a realização dos sonhos de José. Certamente teve muitos momentos de desânimo na vida de José, diante de tantas adversidades que ele passou. Ou seja, ele nunca, independente de qualquer situação, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Aleluia. Os sonhos de José foram inspirados pelo próprio Deus. Aqui que a gente lê Gênesis 37, 9 ao 11. Muitos sonhos, meus irmãos, que nascem em nossos corações, foram suscitados pelo próprio Deus, pois Ele mesmo tem interesse em realizar e cumprir seus propósitos em nossa vida. Lembra do sonho que Ana tinha de ter um filho? Era um sonho de Deus, pois Ele tinha em mente o homem para aqueles dias que fizesse a transição histórica do período dos juízes para o período da monarquia israelita. Samuel foi o filho que Ana sonhou e o homem que realizou o sonho de Deus para aquele momento da história de seu povo, em 1 Samuel, do 1 ao 10 e 28, e do 10, 1 e 16, 13. E lá em Filipenses 2,13, Paulo diz: Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Portanto, é o próprio Deus que garante a realização dos nossos sonhos. Aleluia! E uma das coisas que nós devemos lembrar também é a perseverança, viu? Que é o segredo da vitória de todas as pessoas que concretizaram os seus sonhos. Aleluia! O próprio Jesus disse: Na vossa paciência possui a vossa alma. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, essa passagem aqui de José, voltando para ela aqui, e a gente colocando ela no nosso dia a dia, a gente colocando nas nossas vidas, quantas vezes nós inocentemente vamos conversar com pessoas que acreditamos que são pessoas que nos amam. Acreditamos, aquelas pessoas que estão próximas a gente, acreditamos que elas vão se alegrar com os nossos sonhos, Mas muitas pessoas, em vez de se alegrar com os nossos sonhos, elas sentem inveja daquilo que a gente comenta, um sonho de você possuir algo, um sonho que você até sonhou verdadeiramente e conta: eu sonhei que Deus iria fazer isso na minha vida, e ali aquela pessoa muitas vezes se entristece. Aleluia, foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles sentiram inveja de José, porque ele via que o pai o amava muito. Aleluia. Ele via o amor que o pai deles tinha com José,
Mas também a gente tem que lembrar que também esses filhos também ele aborreciam o seu pai. Porque ali diz em sua palavra que José contava as coisas, não é verdade? Aqui diz, ó, louvado seja Deus. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, eles tinham uma má fama e isso com certeza entristecia o coração de um pai. Mas José trazia alegria para o pai. E isso causava inveja a seus irmãos. E ali conspiraram contra José. José vai contar seus sonhos. Eles conspiraram em matar, em destruir, em acabar para que o sonho de José não fosse realizado. Quantas vezes contamos os nossos sonhos para as pessoas erradas e elas tramam contra as nossas vidas para que aquilo que a gente está pensando em fazer não aconteça. Aleluia! Louvado seja. Isso acontece no seu trabalho, isso pode acontecer dentro da sua família, isso pode acontecer com a sua vizinhança. Aleluia! A inveja. Pessoas querendo destruir os sonhos, pessoas querendo acabar com aquilo que você tanto planejou, sonhou, contou, aleluia, acreditou, confiou naquela pessoa e aquela pessoa ali vai. Você conta seu sonho com alegria, confiando, e aquela pessoa ali faz de tudo para que aquilo ali não aconteça. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles fizeram de tudo para destruir aquilo que ele sonhava. Aleluia, para acabar com os sonhos dele. Já chamava até ele mesmo de sonhador. Aleluia, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Que não adianta as pessoas quererem atrapalhar aquilo que Deus tem planejado para você. Não adianta as pessoas conspirarem, quererem tirar você do lugar, querer acabar com você, querer atrapalhar aquilo ali. Olha mesmo aquela situação daquele pai. Os filhos não tiveram nenhum momento, aleluia, não tiveram compaixão do seu pai em ver que estava levando a notícia de um luto, o pai vivendo aquele luto, um filho que não tinha morrido, mas ele inventava aquela história, o pai sofrendo, chorando o luto do seu filho, e eles não tiveram nenhum sentimento em ver seu pai, aquele sofrimento, aquele choro do pai. Criaram toda uma situação só porque queria se livrar dele, mas não pensou no pai, só pensou no bem-estar dele, se livrar do irmão, não se preocupou no sofrimento do pai, no que o pai estava passando. Aleluia! E quantas pessoas hoje você vê que buscam seus próprios interesses, não se preocupa com o que o outro está passando, criam situações difíceis, aleluia, para fazer o mal ao próximo, aleluia, achando que, aleluia, o seu bem, aquilo que satisfaz a sua vontade, o seu desejo, aleluia, não se preocupa com como o outro vai ficar, porque foi isso que aconteceu. Os irmãos de José se preocuparam em se livrar de José para que eles pudessem viver felizes, porque a presença de José incomodava. Aleluia, então para isso foi necessário ele criar toda uma situação, ao ponto de pensar em matar o próprio irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus não permitiu o mal acontecer a José. Já pensou José vendido para um outro lugar, longe da sua família, longe do seu pai que ele tanto amava e que tanto recebia carinho do pai, aleluia, atenção, e ter que ficar longe de toda a sua família por conta da inveja dos irmãos? Como será que José não ficou? A tristeza no coração ao dormir longe do pai, longe dos seus irmãos, sabendo que eles tinham conspirado contra ele, sabendo que não poderia mais voltar para lá porque eles não gostavam dele. Aleluia, aleluia, mas eles tinham sonhado. Deus já tinha mostrado um sonho a ele. E o sonho de José se cumpriu. Aleluia, o sonho de José se cumpriu.
Aleluia. José passou por momentos muito difíceis. Foi preso. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas José, aleluia, chegou aonde Deus queria que ele chegasse. O sonho que ele teve se cumpriu. Aleluia! Porque quando Deus tem algo na minha e na tua vida, podem fazer de tudo para atrapalhar, para impedir, pode se levantar os invejosos, pode levantar calúnia, aleluia, pode querer fazer de tudo para que você não consiga aquilo, mas não adianta atrapalhar, não adianta tramar, não adianta planejar as escondidas, porque de Deus ninguém escapa. E ali foi criada uma situação onde os irmãos de José precisaram ir até ele e precisaram dele, porque Deus ele faz dessa forma e desse jeito. Não entendemos o trabalhar do Senhor. O tempo passa, muito tempo se passou ao ponto deles nem reconhecerem mais José. Aleluia! E ali eles precisaram, porque veio a fome. Aleluia, e precisaram de José. José já era governador do Egito. Eita glória! Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. E o mais interessante que eu acho nessa passagem é que José se tornou governador. E o mais interessante é que os irmãos precisaram, né? Aqueles mesmos que venderam, mas o que eu acho muito emocionante nessa passagem de José, se você se estender mais lá na frente, o capítulo 46, se for ler todo o texto de José, se aprofunde mais nessa passagem que você vai ver o quão maravilhosa é essa passagem. E o encontro de José com o seu pai. Já pensou o seu pai, de repente, depois de muitos anos, reencontrar o filho que achava que estava morto? Eita, olha o milagre que aconteceu. E a alegria de José em se encontrar com o seu pai. E a alegria que José teve em poder também ajudar seus irmãos. Por mais que maltrataram, humilharam José, venderam. Mas José, ele era diferente. José demonstrou o amor que ele sentia, independente do que tinha feito com ele. Independente do que eles tinham praticado contra ele, ele demonstrou o amor que sempre permaneceu dentro dele. Pela sua família, pelos seus irmãos, pelo seu pai. Se José fosse uma outra pessoa, ele poderia muito bem ter se vingado de todos. Mas não, José era um homem temente a Deus, obediente à voz do Senhor. E o sonho dele se realizou, se cumpriu, porque quando Deus coloca algo dentro de nós, ninguém atrapalha. Isso aí que você tem pedido, que tem clamado, creia que ninguém irá atrapalhar. Creia que irá acontecer o que Deus te prometeu. Louvado seja Deus, só fica na posição, não guarda mágoa daqueles que se levantaram contra você, libera o perdão e deixa que o tempo se encarrega de mostrar, aleluia, a verdade, como se encarregou de mostrar a verdade para o pai de José, que José não estava morto, mas sim que foi todos os irmãos dele que aprontaram contra José, aleluia, ei, aquilo que aprontaram contra você vai ser descoberto, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. A história vai vir à tona, vai acontecer o milagre. Vão saber, aleluia, toda a história e vão saber que você não morreu, que você está vivo aí para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Muito pensa que você morreu. Não é que você se acabou, mas vão ficar surpresos com o que Deus vai fazer na tua história. Creia em nome de Jesus.